A morte é a única certeza que nós temos. Da morte, ninguém pode escapar. Se tem algo que é certo é que todos passarão pela morte. Você provavelmente já ouviu alguma dessas frases, mas você sabia que elas não são verdade? E que a Bíblia mostra 3 pessoas em que a morte não prevaleceu contra elas? Sim, hoje eu vou trazer para você essas 3 pessoas que a morte não prevaleceu contra a vida delas e vou trazer para você também uma profecia que vai trazer alegria para o teu coração ao saber que existem pessoas que também não conhecerão a morte. Que profecia é essa? Que personagens são esses? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cooperadores de Deus. Eu sou o cooperador Daniel e cooperar com a obra de Deus é a nossa paixão. Pensando nisso, eu já quero te convidar a estar aqui conosco todos os dias a partir das 5h18 para nós iniciarmos juntos o dia na presença de Deus com louvor, palavra e oração. É isso que nós temos logo no início das manhãs a partir das 5h18 da manhã. Mas hoje nós temos aqui um vídeo que traz um tema que realmente mexe com o coração de muitos, que é o tema da morte. Mas eu já quero começar este vídeo falando que a morte não fazia parte do plano original do Senhor. Então, antes de falarmos desses 3 personagens que a morte não prevaleceu contra eles, eu já preciso trazer para você o que está escrito em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, queridos, neste momento eu já quero que você entenda que a Bíblia diz claramente que somente após o pecado é que o homem passou a conhecer a morte. Então, o Senhor, quando o homem pecou, ele disse, olha, eu não vou permitir que o homem pecador venha a viver eternamente. Por isso, o expulsou do jardim do Éden para que ele não viesse a comer da árvore da vida e vivesse eternamente, tá bom? Mas agora nós vamos para o primeiro personagem da palavra de Deus que não conheceu a morte. Que personagem foi esse? Foi Enoque. Enoque, ele está descrito aqui, é um personagem que não se fala muito na palavra de Deus, mas ele se encontra exatamente em Gênesis também, tá bom? No capítulo 5, a partir do versículo 21, diz o seguinte: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Queridos, eu acho aqui muito interessante quando a gente fala de Enoque, porque inclusive o tempo de vida de Enoque aqui na Terra é algo que me chama muito a atenção, que foram 365 anos. É uma idade que eu não esqueço porque me lembra exatamente os dias do ano que nós vemos aqui no nosso calendário. Nós temos 365 dias no ano, pois foi exatamente esse mesmo tempo em termos de anos que foi a vida de Enoque. Enoque viveu 365 anos antes do Senhor o arrebatar. Então, Enoque andou com Deus, agradou a Deus e ele não conheceu a morte. Então, esse foi o primeiro personagem que nós estamos aqui trazendo, que mostra claramente que
a morte não teve poder sobre ele, tá bom? Inclusive, nós vemos lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 5, que diz o seguinte, ó, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Portanto, nós vemos aqui claramente que o fato de Enoque ter agradado ao Senhor, ter andado com o Senhor, fez com que ele fosse arrebatado sem conhecer a morte. Então aqui nós já vemos através desse primeiro personagem que a morte não tem poder sobre todas as pessoas, tá bom? Segundo personagem que nós vamos trazer é Elias. Mas antes de falarmos sobre Elias, olha só, não apresentei essa garotinha, tá? Minha falta de educação. Essa garotinha aqui é a nossa Melzinha, tá bom? Ela é uma presença garantida aqui todas as manhãs também conosco, aqui fazendo os nossos devocionais. Convido você mais uma vez a ficar aqui conosco todas as manhãs. Para isso, se inscreva no canal, ative o sininho, todas as notificações, para que você seja avisado pelo YouTube. Você ter chegado aqui foi um milagre de Deus. Agora você permanecer, cabe a você, tá bom? Te convido a ficar comigo para que a gente possa fortalecer esse trabalho, cooperando juntos com a obra de Deus. O Senhor precisa de nós? Não precisa. Mas cooperarmos com a obra de Deus é uma honra e eu te convido a estar comigo fazendo isso, tá? Segundo personagem que a morte não prevaleceu é Elias. Elias foi mais um personagem que a Bíblia mostra que foi arrebatado sem conhecer a morte. Ao contrário de Enoque, que nós não vemos falar muito na Bíblia, Elias teve uma vida bem relatada na Bíblia, muitos milagres que o Senhor fez através da vida de Elias. Nós temos a questão da viúva de Sarepta, nós temos também profetas de Baal que ele venceu, e nós temos ali também um momento muito tocante, queridos, e aqui eu quero chamar a sua atenção, é que mesmo homens de Deus podem passar por momentos muito difíceis. Então, algo que chama muito a atenção é aquele momento em que Elias está, entre aspas, depressivo, mas esse foi um homem que agradou tanto a Deus, um homem que o Senhor usou tanto aqui na terra, que ele foi arrebatado. Então, e por fim, antes de falarmos de como foi o arrebatamento dele, deixar também muito claro que antes de ser trasladado, ele ainda deixou um discípulo, ele treinou alguém para ficar no lugar dele, que foi Eliseu, tá bom? Agora vamos ver aqui o momento em que Elias foi arrebatado, foi um momento glorioso que a Bíblia relata assim de uma forma tremenda, que encontra-se no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Glória a Deus, aleluia. Queridos, que maravilha. Olha só uma imagem como essa. Você realmente imaginar ali Elias sendo arrebatado, vendo ali cavalos, vendo uma carruagem de fogo e de repente num redemoinho ele ser arrebatado. Mais uma vez, nós estamos aqui mostrando que a questão da morte prevalecer sobre toda a vida humana não é verdade. A Bíblia está mostrando aqui mais um personagem que a morte não prevaleceu. Então, Elias foi arrebatado sem conhecer a morte, tá bom? Terceiro personagem que nós estamos aqui para falar, ele encontra-se descrito, nós já sabemos quem é, mas ele aqui foi diferente dos outros dois, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse passou pela morte, mas a morte não o reteve. Enquanto os dois primeiros, Enoque e Elias, não passaram pela morte, Jesus Cristo foi o único que passou pela morte, mas venceu
a morte. Olha o que está escrito em Atos capítulo 2, a partir do versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aleluia, glória a Deus. Aqui, queridos, mostra que a morte não pôde reter a Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus não pôde ser retido pela morte. Ele pegou, venceu a morte, pegou a chave e diz: aqui não, morte, você não tem poder sobre mim. Aqui nós vemos claramente a palavra de Deus descrevendo isso, tá bom? Só que antes de irmos para a profecia, que eu disse que é uma profecia maravilhosa, que é para nós, eu vou trazer aqui somente um quarto personagem que vai ficar com uma curiosidade, e eu quero inclusive a sua participação. Eu quero saber o que é que você pensa a respeito. É exatamente sobre Moisés. Moisés, o que você acha sobre Moisés? Você sabe que Moisés não teve o corpo achado. Você sabe que teve uma luta entre o arcanjo Miguel e o diabo? Exatamente, ambos estiveram ali lutando pelo corpo de Moisés e o corpo de Moisés não foi encontrado. Então você acha que Moisés foi arrebatado? Moisés morreu? Não morreu? O que é que você acha? Bom, a Bíblia diz sim, claramente, que Moisés morreu, tá? Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor. Porém, tem essa curiosidade, tá bom? Que o corpo dele aqui não foi encontrado. A Bíblia descreve em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, que diz: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Agora nós vamos para a profecia, queridos, que ela é maravilhosa. Nós não poderíamos deixar de trazer 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15. Mas antes de falarmos da profecia, peraí, calma, deixa eu perguntar para você. Você já clicou no curtir? Queridos, isso aqui é muito importante, porque você clicar no curtir faz com que esse vídeo tenha mais alcance e possa realmente alcançar mais pessoas. Dessa forma, o YouTube vai recomendar sim esse vídeo e esse vídeo vai alcançar aqueles corações que mais precisam, pessoas que não sabiam disso, pessoas que têm medo da morte, e eu preciso que você chegue nessa profecia que nós vamos ler agora, para que você não tema mais a morte, tá bom? E para finalizar, vou dizer mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas as notificações. Olha, o nosso canal não é gigante, então para que esse vídeo tenha chegado até você foi um milagre de Deus, porque no meio de milhões de vídeos e no meio de milhares de canais, o Senhor te trouxe até aqui. Agora, permanecer aqui e estar conosco todas as manhãs é um convite que eu te faço. Vem ficar conosco todas as manhãs a partir das 5h18. Nós temos devocionais diários com louvor, leitura e reflexão da palavra e uma oração, para a gente começar o dia na presença de Deus e ter um dia maravilhoso, abençoado, tá bom? Mas vamos agora para a profecia, que ela é tremenda. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu vou repetir esse versículo 17 para que você coloque no seu coração. Depois nós quem? Os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, é com essa profecia que eu quero finalizar este vídeo, colocando no teu coração essa certeza de que o Senhor mostra que nós não devemos temer a morte. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte, para que ela não prevalecesse sobre a igreja dele, a igreja que somos nós, da qual o Senhor já deixou aqui escrito na palavra. Seremos arrebatados. Aqueles que estiverem no momento da vinda do Senhor não conhecerão a morte. Subiremos sem que a morte venha a ter poder sobre nós. Então, naquele momento, os mortos sim acordarão e nós, os vivos que estivermos aqui, seremos juntamente com eles arrebatados. Nós não precisaremos conhecer a morte. Portanto, lembra o que nós falamos no início do vídeo. Quando existem aquelas frases que dizem que a morte é algo certo, não é verdade. Existe aqui a palavra de Deus mostrando que nem todos passarão pela morte. Trouxemos aqui personagens que não passaram pela morte, trouxemos Jesus Cristo que passou pela morte, mas que venceu a morte, e trouxemos essa profecia para finalizar, mostrando que existirão aqueles que não passarão pela morte, que serão arrebatados, tá bom? Te convido a estar conosco também nos próximos vídeos, tá bom? A partir das 5h18. Que esse vídeo tenha abençoado a tua vida, que você tenha prazer em compartilhar, cooperando com a obra de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, e que você possa estar conosco outras vezes. Sinta-se convidado no nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.